irmãs e irmãos da IPU Jardim Califórnia de Indaiatuba. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Hoje é domingo de Páscoa, dia 10 de abril de 2020. Estamos diante do evento central da nossa fé, a ressurreição de Jesus, a vida que vence a morte. Quem testemunhou isso foram as fiéis amigas e seguidoras de Jesus. Sim, as mulheres que estavam ao pé da cruz e que agora testemunham a ressurreição. Jesus não está mais morto, ele vive. Cremos no milagre da Páscoa e por isso temos a tarefa de não permitir que a história termine em calamidade. A vida tem sido sofrida para muitas pessoas. A cruz, para alguns, é pesada. Não nos esqueçamos que mesmo em meio ao sofrimento e à dor, Cristo nos oferece consolo e conforto. Jesus, o Cristo ressuscitado, nos encoraja a ter esperança e a trabalhar por uma sociedade sem violência, sem mortes e sem coronavírus. Por isso, vamos proclamar e viver a Páscoa. Amor que com amor seguias a mim, que sem amor tu vias, oh, quanto amor por mim sentias. Eterno Deus, Senhor Jesus, sofrendo sobre a cruz. Amor que tudo me perdoas, amor que até mesmo afeiçoas, um réu de quem te afeiçoas, vencido, ó Salvador, por ti, teu grande amor senti. Amor sublime que perduras, que em tua graça me seguras, cercando a mim de mil venturas. Aceita agora, ó Salvador, o meu humilde amor. Nos coloquemos diante de Deus em oração e peçamos perdão pelas nossas faltas. Misericordioso Deus, nós nos colocamos na Tua presença. Agradecemos por teres vindo em nosso socorro por meio de Jesus. Louvamos a renovação da vida recebida em Ti. Que Tu sejas nossa força, nossa luz e sustento para testemunhar, servir e adorar-Te. Perdoa-nos, ó Deus, quando olhamos para a morte e apenas pensamos em perdas e derrotas. Fortalece a nossa fé para crermos na vida eterna que nos ofereces através do Teu Filho. Por Tua misericórdia e amor, por meio da morte e da ressurreição de Jesus, nós fomos resgatados. Ajuda-nos a crescer na graça de Jesus e anunciá-lo às pessoas que nos cercam. Amém.
Leitura responsiva do Salmo 118. Aleluia! Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade dura para sempre. Diga agora a casa de Arão, que a sua benignidade dura para sempre. Diga agora aos que o temem ao Senhor, que a sua benignidade dura para sempre. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Por isso, verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas o nome do Senhor as despedaçarei. Atos 10, 34 a 43. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez com que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados, mediante o seu nome. De Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, também vós vos manifestareis com ele em glória. Pois sua tumba vazia
coração e a nossa mente, pelo poder do Teu Espírito Santo, para que, enquanto a Escritura seja lida e a Tua palavra proclamada, possamos ouvir com alegria o que tens a nos dizer nesse domingo da Páscoa. No primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao sepulcro de madrugada, quando ainda estava escuro, e vê que a pedra fora retirada do sepulcro. Corre então e vai a Simão Pedro e ao outro discípulo que Jesus amava, e lhes diz: retiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro saiu então com o outro discípulo e se dirigiram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu as faixas de linho por terra, mas não entrou. Então chega também Simão Pedro, que o seguia, e entra no sepulcro. Vê as faixas de linho por terra e o sudário que cobrira a cabeça de Jesus. O sudário não estava com os panos de linho no chão, mas enrolado em outro lugar. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido que, conforme as Escrituras, ele devia ressuscitar dos mortos. Os discípulos então voltaram para casa. Maria estava junto ao sepulcro, de fora, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para o interior do sepulcro e viu dois anjos, vestidos de branco, sentados no lugar onde o corpo de Jesus fora colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Disseram-lhe então: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Dizendo isso, voltou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus lhe diz: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ser o jardineiro, ela lhe diz: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o irei buscar. Diz-lhe Jesus: Maria. Voltando-se, ela lhe diz em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus lhe diz: não me toques, pois ainda não subi ao Pai. Vai, porém, a meus irmãos e dize-lhes: subo ao meu Pai e vosso Pai, ao meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, viu o Senhor e as coisas que ele lhe disse. Quando tudo parece devorado pelo nada, quando a noite invade o dia, quando a morte invade a vida e a esperança parece morrer, eis que um filete luminoso se rompe e uma luz vem vindo em nossa direção. Ó noite, ó treva, ó nuvem, não mais fiqueis aqui. Já surge a doce aurora, o Cristo vem partir. Que a treva ceda a aurora, a noite ao sol dourado, e a luz da graça afaste a sombra do pecado. Sentinela, em que ponto está a noite? Essa noite, chamada de mãe de todas as vigílias,
não é uma noite qualquer, é noite esplendorosa de luz, noite de alegria sem igual, noite de alegria verdadeira, noite em que céu e terra se unem num coro universal. E a terra se transforma em luz para cantar e louvar a uma só voz a Cristo Jesus, que rompe as barreiras da morte e ressuscita para uma nova vida em Deus. Aleluia, aleluia, Cristo ressuscitou, aleluia. Jesus passa pela noite do Getsêmani, desce à cova mais profunda da morte, perde-se na terra fria, fica abandonado, sem compreender direito o silêncio do Pai, experimenta a solidão, o medo e a dor, deixa-se ser triturado, misturado e descascado como um grão de trigo, para nessa noite ressuscitado tornar-se o grão vivo, Jesus Cristo, luz da luz. O cume dessa noite, na glória da sua ressurreição, é a vitória do bem sobre o mal, da luz sobre as trevas, o triunfo da vida sobre a morte, a vitória de Cristo contra Satanás. Ó morte, onde está a tua vitória? Cristo ressurgiu, honra e glória. A luz brilha nas trevas e esta noite resplandecerá como o dia. Passa a noite, rompe a luz do sol nascente, sai Jesus do túmulo. O corpo de Cristo mortal agora é levantado para a imortalidade, para jamais morrer. Jesus não é um morto que retorna à vida, como por exemplo o jovem Naim e Lázaro, que morreram e foram chamados de novo à vida terrena. A ressurreição de Jesus não é a superação da morte clínica, tal qual conhecemos, mas que a um certo ponto termina com a morte sem retorno. Ele ultrapassa e transpassa os panos em que foi sepultado e as paredes do túmulo. Já não é carne e sangue como nós, mas carne e sangue transformados, ressuscitados. Ele já não pertence mais ao mundo perceptível com os sentidos, mas ao mundo de Deus. Portanto, Jesus não é um corpo reanimado. O primeiro versículo do Evangelho de hoje é bastante significativo, pois apresenta o verdadeiro retrato da comunidade antes de vivenciar a experiência do ressuscitado. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Primeiro dia, o dia seguinte depois do sábado, ou seja, o domingo, o primeiro dia da semana. Foi nesse dia que a comunidade começou a despertar e a fazer experiência de encontro com Cristo ressuscitado. Isso quer dizer que a comunidade ainda estava apegada à lei e cumpriu com o repouso sabático. 3 personagens entram em cena: Maria Madalena, Simão Pedro e o discípulo amado.
O número 3 na Bíblia é muito significativo. Se trata de uma comunidade. É um indicativo teológico, significando que era mais de um, que era um grupo, ou seja, uma comunidade. E esta se encontra profundamente abalada devido ao final trágico de seu mestre. Embora o Evangelho de João registre apenas a ida de Maria Madalena ao sepulcro, o mais provável é que tenha sido um grupo de mulheres, como nos mostra os evangelhos sinóticos. Ir ao túmulo é a atitude de quem acredita que a morte triunfou, pois o túmulo é morada dos mortos, é o lugar onde repousa o cadáver. A comunidade vai ao túmulo para fazer uma reverência a Jesus e para chorar a sua morte, sem nenhuma esperança de ressurreição. O texto nos diz, bem de madrugada, e ainda complementa, quando ainda estava escuro, significando assim a ausência de vida, ausência de luz, ausência de esperança. Reflete uma comunidade que estava ainda nas trevas, que estava ainda no choro, que estava ainda na morte. Enquanto observa a lei como repouso sabático, a comunidade permanece cega e incapaz de perceber os traços e os sinais do Jesus ressuscitado. A cultura da morte está tão presente na mente dos discípulos que nem mesmo a pedra do túmulo removida foi suficiente para animá-los. De fato, a remoção da pedra e a suposta ausência do corpo de Jesus causa inicialmente preocupação e espanto, ao invés de alegria e esperança. Por isso, Maria Madalena chora e fica preocupada e corre para comunicar a Pedro e ao discípulo amado. Retiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o discípulo amado tomam a iniciativa de ir conferir, porque naquela época a palavra de uma mulher não era digna, não era verdadeira e não tinha credibilidade. A pressa do discípulo amado revela sua fidelidade, testada e comprovada aos pés da cruz. Somente quem fez uma autêntica e profunda experiência de amor com o Cristo é capaz de se opor ao clima de morte. Ele, o discípulo amado, chegou primeiro, correu mais rápido e comprovou a informação dada por Maria Madalena e verifica. Viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. O discípulo amado, embora tenha chegado primeiro, não entrou, esperou por Pedro, talvez por respeito, por Pedro ser mais velho, ou talvez para que Pedro mesmo possa fazer a experiência. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho no chão. Tendo entrado no túmulo, Pedro comprova a ausência do corpo de Jesus e certamente
faz uma reflexão a respeito de tudo o que tinha acontecido nos últimos dias. Embora a tradução litúrgica diga que Pedro viu as faixas de linho, o evangelista emprega um termo grego chamado theoreo, que significa contemplar, ou seja, Pedro contemplou as faixas de linho. O que significa mais que ver. Desse verbo grego se deriva a palavra teoria, como consequência de uma observação profunda, um olhar contemplativo, processando na mente e no coração. Depois de Pedro, entra também no sepulcro o discípulo amado, e ele viu e creu. Não se deixou vencer pelos sinais de morte vistos dentro do túmulo, mas ali reforçou a sua fé. Maria Madalena está de fora do túmulo e chora. E nesse momento, Jesus apareceu, ou melhor, Jesus deixou-se ver por Maria Madalena. O ressuscitado se apresenta como primogênito, ou seja, o primeiro nascido e o princípio regenerador da identidade nova do ser humano, aquele que desceu na forma hominis, estranhou-se a si mesmo até a morte e morte de cruz. É ao mesmo tempo aquele que vai subir ao Pai no poder do Espírito Santo, para reconduzir a sua identidade originária e reorientar teologicamente todos e tudo para a comunhão da unidade Trindade de Deus. Irmãs e irmãos, tocados pela luz do mundo, somos chamados, como diz Rubem Alves, a arder de novo. Assim como Cristo é um ser iluminado, somos convocados, somos provocados a nos iluminar, a caminhar na luz e a nos tornar filhas e filhos da luz. Somos um novo povo de Deus, nascido da Páscoa. Peregrinos, seguimos Jesus ressuscitado. A um só tempo, nossa cabeça e luz do mundo. Através do deserto da vida presente até a pátria celeste. Estamos nesse tempo em isolamento social, vivendo um período muito diferente do que estávamos acostumados, com muita correria, com muitos afazeres, com falta de tempo, com muitas coisas. E nesse momento, precisamos confiar em Deus e pedir a Ele que renova as nossas forças e nos faça renascer para uma vida nova. Muitas vezes em nossas vidas, temos que nos resguardar, como um momento de agora, com essa situação toda provocada pelo coronavírus. Mas isso vai passar. Aproveitemos então esse tempo para fazermos uma parada, um processo de renovação, para cuidarmos das pessoas, principalmente aquelas que sofrem, das pessoas que não têm casa e nem trabalho, e outras que não têm comida. É inadmissível pessoas morrerem de fome. É inadmissível pessoas serem violentadas. Devemos renascer com novas atitudes,
Somente quando livres do peso do passado poderemos aproveitar o resultado valioso dessa parada. Aproveitemos então este período da Páscoa para destruir o ressentimento, arranquemos o medo, retiremos os maus pensamentos e assim renasceremos para uma vida nova com Cristo ressuscitado. Se apagou, ali estava o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Mas Pai o abandonou, cessou sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre exaltado é para sempre. Sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu Rei ressuscitou, ele venceu para sempre exaltado é para sempre. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu para sempre exaltado é para sempre adorado é para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Façamos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixai cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus, Pai cheio de amor, nos colocamos na tua presença. Confiamos, pois, que recarregas as nossas forças e renovas a nossa esperança. Fonte de toda sabedoria, nosso Senhor e nosso Pai, tu vês os nossos corações. Permita que nós tenhamos comunhão contigo. Concede-nos a força para que possamos livrar-nos da ansiedade, da solidão e de nossos medos. Ajude-nos a cuidar daqueles que sofrem, principalmente os mais vulneráveis de nossa sociedade, os idosos, os moradores de rua, as famílias que moram em casas muito pequenas e não têm condições de ficar em isolamento, os desempregados e aqueles que estão trabalhando para salvar vidas. Ensina-nos a esperar em ti, a revigorar o nosso olhar abatido, para que sintamos nossas forças renovadas na ressurreição de Cristo. Amém. Neste tempo em que estamos celebrando a partir das redes sociais, queremos hoje fazer um agradecimento especial aos membros da comunidade da IPU Jardim Califórnia, que têm colaborado para que o coronavírus não se espalhe. Agradecemos tantas participações de pessoas que gravaram vídeos, músicas, leituras e principalmente ao Jefferson, que faz a edição de nossas gravações. A todos, continue se cuidando. Quem puder, permaneça em casa. Muito obrigada. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus que é Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Tenhamos uma boa semana. Feliz Páscoa!